Leitura bíblica de 10 de março. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Números, capítulo 14, versículo 1 a capítulo 15, versículo 16. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um líder e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e te farei a ti, povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão os moradores dessa terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele, e que vais diante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo: Porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: Conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com o que murmuram contra mim. Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele,
infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra moveram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que transgredis o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada. Pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes a oferta queimada, holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para fazerdes ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou gado, então aquele que apresentar a sua oferta ao Senhor, por oferta de alimentos, trará uma décima de flor de farinha misturada com a quarta parte de um hin de azeite. E de vinho para libação prepararás a quarta parte de um hin, para holocausto ou para sacrifício para cada cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de alimentos de 2/10 de flor de farinha, misturada com a terça parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a terça parte de um hin ao Senhor em cheiro suave. E quando preparares novilho para o holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho apresentarás uma oferta de alimentos de 3/10 de flor de farinha misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós nas vossas gerações, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco.